Abre a palavra de Deus, Levítico capítulo 22. Semana passada falava sobre a grande sessão que começa no capítulo 21, verso 1, e ela passa por todo o capítulo 21, vai até o final do capítulo 22. Essa sessão ela está falando aqui sobre as leis acerca do sacerdócio, ou seja, como é que é a vida do sacerdote, como é que é a família do sacerdote, como é que é o relacionamento dele com as coisas santas de Deus. Especificamente, capítulo 22 vai tratar sobre a comida santa, ou seja, o que era próprio do sacerdote, o que ele comia na casa do Senhor, e a necessidade de pureza para se achegar a essas coisas santas. E a partir do verso 17 você tem os animais do sacrifício, ou seja, a perfeição da oferta que também é requerida pelo Senhor. Ouvir a palavra de Deus, lendo todo o capítulo 22, irmãos. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faça imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com o estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém por ignorância comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, de gado ou de rebanho, ou o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, o mutilado, o ulceroso, o sarnoso, o cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor.
e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho, o cordeiro, desproporcionados, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis, como o pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nasceu o boi ou o cordeiro ou cabra, 7 dias estará com a mãe, do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificados no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Na presença de Deus, vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus eterno e Pai de toda bondade, nossa oração agora, Senhor. Que o Senhor nos dê condições plenas, Senhor Deus, físicas e espirituais, de ouvir a pregação da Tua palavra. Seja ela clara, seja fiel, Senhor Deus, ao que está escrito, e seja relevante à nossa vida prática, Pai. Ensina-nos, Senhor, por meio desse texto, a ver a pureza que o Senhor requer do Teu povo, a pureza que o Senhor requer dos pastores da igreja e a pureza que há perfeitamente no Senhor Jesus Cristo. Para a Tua glória e em Teu louvor nós oramos. Amém. Uma frase muito comum nos últimos dias, que tem sido repetida, de diversas formas e em muitos lugares, é: ninguém está acima da lei. Essa frase ganhou força no nosso país porque nos últimos tempos você tem visto pessoas importantes, pessoas de ex-autoridades e autoridades até mesmo no presente, que estão sendo indiciadas, processadas, elas viraram réis na justiça e muitos até foram presos. Isso criou uma certa esperança no país de que realmente a lei ela vai funcionar para todo mundo. De alguma maneira nós vamos ver a justiça sendo feita no nosso país. Isso para o Brasil é algo novo, porque nunca foi assim. Não é costume da nossa nação que o preto e o branco, que o rico e o pobre, que o fraco e o forte, que todos eles sejam punidos pela lei. Não é assim. E graças a Deus, de alguma maneira, Deus tem nos dado a esperança de novos tempos, de que parece que tem mudado essa situação. Que tanto aquele que manda quanto o que obedece, ambos estão debaixo da mesma lei. E essa sede do brasileiro por justiça para todos é uma sede bíblica e uma sede própria da nossa fé. Porque quando você vê a lei do Senhor, ela não faz distinção se você é líder ou se você é liderado. Ela não faz distinção se você é poderoso ou se você é uma pessoa sem poder. Ela simplesmente diz que todos devem se submeter à vontade do Senhor. E a prova disso está na própria estrutura do texto de Levítico. Quando nós vimos as pregações do texto de Levítico 17 até Levítico 20, são prescrições da lei a respeito do homem comum, daquele que vai adorar, do que sai de casa para sentar, usando a linguagem dos nossos dias, para sentar na cadeira e cultuar o Senhor. O adorador comum, esse precisa se submeter à lei do Senhor, a oferta que ele vai entregar, a disposição do coração, como ele vai demonstrar a sua fé, a piedade na sua vida. Mas no capítulo 21 e 22 equipara
essa responsabilidade, a responsabilidade daqueles que lideram. E não só isso, muito mais, a responsabilidade do que lidera é maior do que aquele que é liderado. Porque os pecados dos líderes são muito mais odiosos a Deus do que daquele que é liderado. Vista a sua importância, né? O texto do capítulo 21 disse, porque ele é o principal no meio da congregação. Ou seja, ele é o padrão da fé no meio da congregação. Então o texto nos ensina não apenas que a lei é para todos, mas que o líder ele precisa ser ainda mais cuidadoso com a sua vida, vindo não somente com a sua vida, mas a vida da sua família, a esposa, os filhos, todos precisam ser exemplos de família para a congregação. Então, na igreja, no reino de Deus, tanto o líder quanto o liderado, todos estão debaixo da santa lei do Senhor. Aqui, veja, há uma distinção, né, na aplicação. Olhe para a sua Bíblia, verso 1 e verso 2 vai dizer: disse o Senhor a Moisés, dize a Arão a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor. O que é que eles vão fazer agora? Ou seja, aqueles que no primeiro capítulo, capítulo 21, né, dessa sessão, eles foram impedidos do sacerdócio, né, de exercer o sacerdócio por conta de uma imperfeição física. O sacerdote não podia ser coxo, não podia ser cego, ele não podia ser aleijado, por um motivo óbvio. A linguagem da antiga aliança, ela exige que o que é externo fale daquilo que é interno. Os irmãos vão lembrar que nós estamos aqui ainda no que diz ser sombra da realidade. Lembre, por exemplo, se eu venho e me chego a você por trás, é bem certo que em algum momento você vai ver minha sombra chegando. E você já percebe, se você me conhece bem, pela sombra que fala sobre mim. Aquela sombra, ela de alguma maneira já lhe leva a pensar quem está chegando. Mas lembre, ainda é uma sombra. Quando você me vê de frente, a sombra não perde o sentido. Você não vai conversar comigo olhando para a minha sombra, você vai olhar para a realidade. É exatamente essa a figura da antiga para a nova aliança. As sombras do Evangelho. No Antigo Testamento não podia o sacerdote ser coxo, aleijado, cego. Por quê? Porque ele era como o sumo sacerdote Jesus Cristo. Que não tem mancha, nem mácula, ele não tem defeito, ele é o perfeito Cordeiro de Deus. Somente por isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então o Senhor não estava fazendo ali acepção do que é cego, do que é coxo, de maneira nenhuma, mas apontando para a realidade, saindo da sombra e vendo a realidade de Cristo. Você vê Cristo, o sumo sacerdote, o que é perfeito. Mas esse texto não fala apenas do sacerdote. Olhe para a sua Bíblia, a partir do verso 17. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta. Veja, agora a questão é a oferta, como é que ela tem que ser? Verso 19. Para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito. Verso 20. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Então, o sacerdote precisa ser perfeito e a oferta precisa ser perfeita. Por que isso? Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 10. Verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, veja, exatamente a expressão que eu usei. A lei, ele está falando aqui, o Antigo Testamento é sombra dos bens que viriam, agora ele está aplicando aqui a nova aliança, não a imagem real, ou seja, não a realidade completa, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano
perpetuamente eles oferecem. Preste atenção nisso. Nunca o sistema sacrificial poderia por si próprio aperfeiçoar alguém, simplesmente porque ele era imperfeito. Ainda não era a realidade, mas a sombra. Então, se você está no Antigo Testamento nas sombras, você não era aperfeiçoado simplesmente pela morte de um animal, mas por aquilo que aquele animal representava. Ele vai explicar em seguida dizendo, veja, verso 2: "Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade." Veja a conexão que é feita. A oferta do Antigo Testamento não era perfeita, senão você não tinha que, ano após ano, entregar a mesma oferta. Porque a perfeição está, quando uma oferta é entregue pelo pecado, você é purificado. Logo, se você precisa trazer oferta após oferta, ano após ano, é porque essa oferta ainda não é perfeita, é sombra da realidade. Aí ele conecta isso com a obra de Cristo. Cristo dizendo, por meio da citação do Salmo, o Salmo vai dizer, eis aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aí começa a tratar da oferta de Cristo. Porque aquela oferta, a partir do verso 17, do capítulo 22 de Levítico, falava sobre Cristo. Ele é a perfeita oferta. Por que a oferta tinha que ser de um animal sem nenhum defeito? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, macho e sem defeito. Mas o texto falava também que era o perfeito sumo sacerdote. Veja, a partir do verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, veja o contraste. Todo sumo sacerdote, agora o contraste é Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Veja, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele precisava oferecer vários sacrifícios. Jesus, porém, o verdadeiro sumo sacerdote, ofereceu de uma vez por todas sacrifício pelo meu pecado. E o texto diz, aguardando, e ele assenta-se à destra, ou seja, a obra dele cessou. Por isso ele se assenta, ele descansa da sua obra e aguarda que os seus inimigos sejam postos por estrado dos nossos pés. E aí você veja, 1 Coríntios 15 vai dizer, o maior inimigo do homem, o último a ser derrotado é a morte. Cristo é a perfeita oferta que era requerida em Levítico 22. Ele é o perfeito sacerdote que foi falado em Levítico 22. Então a linguagem do Antigo Testamento quer dizer, em primeiro lugar, ali são sombras, aqui você tem a realidade. Mas quais são as aplicações possíveis para a nossa época? Primeiro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nós somos sacerdócio real, ou seja, você não tem um sacerdote no Novo Testamento. Todos os sacerdotes, sacerdócio universal do Senhor. Então, a perfeição da minha vida, a busca pela perfeição, a busca pelo que é santo, a busca por aquilo que agrada a Deus, isso tem aplicação direta no texto de Levítico 22. A igreja do Senhor, a igreja está envolvida. Veja, mas não só a igreja. O Novo Testamento vai dizer que algumas prescrições são específicas para a liderança da igreja. Nós vimos isso em 1 Timóteo capítulo 3, na semana passada. Tito,
capítulo 1, a partir do verso 5, como é que vai ser a família do sacerdote. A família do sacerdote, a esposa dele, como ela tem que ser temperante, uma mulher sábia, de poucas palavras, como é um homem irrepreensível, hospitaleiro, amigo do bem, inimigo da contenda. Ele tem que ser um homem acima da média, ele é o padrão de fé. Ou seja, você tem uma aplicação também para a liderança da igreja. Nós devemos entender também que Israel, ele servia de uma espécie de sacerdote para o mundo. Porque Israel anunciava a verdade do Evangelho na Antiga Aliança. A igreja é tratada no Novo Testamento como o Israel de Deus. Logo, há também uma aplicação para a igreja como o Israel de Deus, ou seja, o sacerdote, né, geral para esse mundo, que nós devemos anunciar o Evangelho, inclusive com o nosso testemunho. A vida do crente vai anunciar a perfeição de Cristo como sacerdote e a perfeição de Cristo como perfeita oferta. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. O texto que nós lemos, abra comigo, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Usa a linguagem do sacrifício para dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, a igreja, ela é sacerdote, ela vai oferecer oferta. Que tipo de oferta? Ele diz sacrifício. Aqui a palavra é holocausto. Você vai ser completamente entregue ao Senhor. Ele diz vivo, santo e agradável. Ou seja, você não vai se matar, não vai ter morte no culto. Você vivo, separado e agradável a Deus. A minha vida tem que se preparar para isso. O culto, quando eu vou me achegar ao Senhor, não é um lugar e um tempo isolado da vida. Está conectado com o que eu faço na semana. Eu vou me preparar para vir o culto, porque eu vou entregar um sacrifício vivo, santo e agradável. A família da liderança da igreja se prepara e ela é o padrão da fé para exercitar que Cristo é o sacrifício e o sacerdote santo. E o Senhor consuma toda essa obra. É importante sempre lembrar dessa linguagem, irmãos, para que quando nós possamos entrar no texto de Levítico 22, você possa entender quais são as aplicações reais do Novo Testamento. E é isso que nós vamos fazer agora. Voltemos para o texto de Levítico 22 e vejamos o que é dito. Verso 3. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Aqui todo homem não quer dizer qualquer homem. Interessante que as pessoas às vezes elas vão fazer uma interpretação do texto bíblico e quando ela vê todo, então ela diz todo é tudo. Todo é tudo em todas as circunstâncias. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está se referindo aqui ao sacerdote. Veja que ele vai dar indicação dessa verdade. Toda a vossa descendência. Descendência de quem? Ele falou no verso 2. A descendência de Arão. O sacerdócio vinha de Arão. A descendência é de Arão. Então não é todo homem, no sentido de todo homem, mas o sacerdote. A família dele. A vida dele. Se ele pecar, a mesma punição que era dada ao crente comum era dada ao sacerdote. Ele vai ser eliminado do meio do povo. Irmãos, lembram que aqui eliminado é morto. Ele vai ser morto por conta do pecado. Qual é a representação disso no Novo Testamento? Ele vai ser disciplinado como qualquer outro membro da igreja. Não se passa a mão no pecado da liderança. Não só isso, não se protege
aquele que deve ser a proteção do povo. Isso, irmãos, mais uma vez é um alerta para a liderança da igreja. Em primeiro lugar, algumas pessoas acham que podem, de alguma maneira, se esconder, se proteger da ira de Deus, virando ativista religioso. Então, todo dia está na igreja, ele se mata pela igreja, ele entrega o seu tempo, os seus talentos, tudo que tem à obra do Senhor. Externamente, qualquer um que vê vai dizer: esse é um homem de Deus, porque tudo que ele tem, ele dá ao Senhor. E ele está como que criando uma proteção imaginária para a ira de Deus. Deus diz aqui: o sacerdote que trabalha dia e noite na minha casa, se apresentar diante de mim com imundícia, ele será eliminado do meio do meu povo. Seu serviço prestado, seja você líder ou não, o serviço que você presta na casa de Deus, e você pensa que você está se protegendo da ira do Senhor, é muito pior. Nós vimos na semana passada, quanto mais próximo de Deus, mais risco você corre. Quanto mais você aprende a respeito das coisas de Deus, maior é a sua responsabilidade. E não vale o contrário, você dizer: não, então eu não quero aprender, eu não quero saber, porque o próprio Cristo disse: errais, porque não conheceis a minha palavra. Vocês não conhecem as Escrituras, e isso também é pecado. Então você tem que conhecer, e à medida que você conhece, aumenta a sua responsabilidade. E você não pode de maneira nenhuma achar que o ativismo religioso vai lhe proteger de Deus. Você faz tudo, todo mundo acha que você é uma pessoa dedicada, mas no seu coração habita a imundícia. E Deus não vai receber o culto dessa forma. O que eles era tirado dos sacerdotes? Veja, ele disse assim, verso 2: dize a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas. Que coisas sagradas eram essas? O pão, veja, isso vai ser dito no verso 7. Posto o sol, será limpo, e depois comerá as coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Veja, o sacerdote ele não trabalhava fora, ele não podia ser como qualquer israelita que poderia cultivar a terra. O sacerdote ele trabalhava dentro do tabernáculo. Logo, o pão que ele comia não era fruto do seu trabalho, mas era fruto das ofertas, dos dízimos que eram entregues na casa do Senhor. Assim se estabelecia o sacerdócio. Logo, quando ele se achegava ao pão, era o pão santo. Era uma comida santa, porque foi entregue ao Senhor. Ele não poderia se achegar a essa comida santa em imundícia. O que acontecia com o sacerdote é que ele era retirado do pão por conta do pecado. Uma linguagem muito semelhante do Novo Testamento. Quando alguém é achado em impureza na igreja, a igreja não vai matá-lo. A igreja vai retirar a comida santa dele. Vai tirar os privilégios da igreja. Aquilo que é bênção. E que muitas vezes você nem dá tanta importância assim por ter isso todo dia. Na linguagem do Novo Testamento seria: você vai ser retirado da ceia do Senhor. O pão que me alimenta na vida espiritual vai ser me tirado. A comunhão dos santos, que me é extremamente rica, vai ser tirada. A comunhão com os pastores da igreja, a comunhão com os membros da igreja, a pregação, isso tudo vai ficando longe. Porque quanto mais o pecado habita em mim, mais eu me distancio dessas coisas. Ou seja, aquilo que eu preciso para me alimentar, vai ser justamente isso que vai ser me tirado. Por isso, cuidado com a pureza da vida, para que aquilo que me é mais
o meu maior tesouro não me seja restrito. E Deus diga, abstenham-se das coisas santas. Mas aí o cuidado do sacerdote, ele precisa ter o cuidado com o povo e com as coisas santas, não somente ao seu respeito, mas a respeito daqueles que estão ao seu redor. Veja o que é dito no verso 10. Nenhum estrangeiro comerá das coisas santas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas santas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. E os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Interessante aqui a responsabilidade que o sacerdote vai ter com os outros, com os elementos das coisas santas e com quem se chega a eles. Esse é um princípio que começa a tomar forma aqui. Mas quem é essa pessoa que está se chegando que não pode tomar do que é santo? O texto diz, o estrangeiro que não for de casa. Por que isso? Porque era possível que, veja, é citado, por exemplo, um escravo. O escravo poderia ser um estrangeiro que foi comprado, e quando o escravo era comprado em Israel, ele virava alguém da casa. Completamente diferente do que você possa imaginar a respeito de escravidão que aconteceu no nosso país. O escravo que foi comprado, ele era um integrante da casa, ele era alguém da família. Agora, quando você tem um forasteiro, é isso que o texto está dizendo aqui, alguém que vai passar um tempo na sua casa, mas ele não tem compromisso com a casa, ele não se firmou na casa, ele não é da família, esse não vai tomar das coisas santas. Que implicação tem isso? E não tem compromisso com as coisas de Deus, não pode se achegar à comida santa do Senhor. Esse é um princípio que vai ser várias vezes repetido no Antigo Testamento, chega até mesmo a ceia do Senhor. Porque para você comer do pão santo do Senhor, primeiro você assumiu um compromisso na casa de Deus. Você não é um forasteiro aqui. Você não é uma pessoa que está no nosso meio e não quer compromisso com a igreja. Não, você disse, não, eu quero me pactuar a essa igreja. Eu quero ser pastoreado. E você diz, eu me submeto à doutrina, ao governo, à disciplina dessa igreja. Eu quero ser daqui. Eu vou fazer parte da família. Então, quando você assume compromisso, você recebe os elementos santos do Senhor. Você vai ter o pão, você vai ter o cálice, você vai ter auxílio pastoral, você vai ter auxílio da junta diaconal. Ou seja, os benefícios da igreja vão se abrindo para você. E primeiro se fez parte da família. E aí um alerta. Nós não podemos dar os benefícios do reino de Deus para o forasteiro. A pessoa chega na igreja, você nunca viu, você não sabe de onde saiu, não sabe quem é, de onde vem, para onde vai, e senta conosco, e toma do pão, e bebe do cálice, e você não sabe quem é essa pessoa. Quem é o forasteiro? Mas quando essa pessoa vem recomendada pelo pastor dela, e o pastor dela diz, não, ele não é um forasteiro, ele é da nossa família. Ele passa um tempo na sua casa, mas ele faz parte da família de Deus. Tem compromisso, tem aliança, está pactuado, receba-o. É como se alguém de Israel fosse para a casa do outro, ele era recebido porque é da mesma família. Assim na casa de Deus. Então,
um forasteiro nosso meio, irmãos. Chega alguém que não tem compromisso com Deus ainda, tenha cuidado. Muitos de nós somos muito fáceis de abrir nossa vida, de contar nossas histórias para quem não está nem pactuado ainda com o Senhor. É prudente você ser sábio nessas coisas também e você esperar quem é, de onde veio, o que é que quer no nosso meio, como é que vai se portar. Mas de um dia para outro você conta a sua vida, no outro dia a pessoa está no mundo e está contando sua história. Porque não tem compromisso com as coisas de Deus, nem mesmo o conselho, né, ainda teve condições de saber quem é a pessoa. E você já contou a sua história. Ou seja, a prudência do conselho e não entregar as coisas santas para aquele que é forasteiro. Mas a prudência sua, com sua vida, com sua casa, para que as pessoas não saibam tudo de você, se você não as conhece. Se for comprado, veja, se o sangue foi pago por ele, se é seu irmão, então você vai ter comunhão com ele. Mas se é um forasteiro, você não senta nem à mesa com ele. No sentido de você ter comunhão íntima com a pessoa. Essa responsabilidade ela vai crescendo. Veja o que diz o verso 14. Se alguém por ignorância comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas santas, as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor e os santifico. Veja o tamanho da responsabilidade do sacerdote. Se alguém, por ignorância, veja, não foi deliberado, não foi aquela pessoa que chegou naquilo que não podia comer e comeu. Não, foi uma pessoa que não sabia. Ele não tinha a intenção de fazer o mal. Mas se ele for pego, ele precisa pagar aquilo que ele comeu e mais a quinta parte. Veja, o princípio da restituição. Ele vai pagar pelo erro que ele cometeu, mesmo por ignorância. Porque se fosse por obstinação, ele era morto. Mas como é por ignorância, então tem ainda a oferta. Para que, o verso 16 diz, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade. A iniquidade daquele que tomou por ignorância, se não for tratada, a culpa vai para o sacerdote. Você está entendendo? Se na casa do Senhor as coisas santas estiverem sendo entregues, aqueles que são ímpios, mesmo por ignorância, mas a liderança da igreja sabe e não faz nada, o pecado vai para a liderança, está sobre ele. É verdade que aqui é o princípio de que Cristo levou sobre si as nossas dores, ou seja, ele levou o nosso pecado sobre si. Mas no sentido do sacerdote, no sentido da liderança da igreja, né, dos pastores da igreja, você tem isso. Quando o pecado habita no meio do povo de Deus e não é tratado, quem vai sofrer as consequências é a liderança. Advertência à junta diaconal. Advertência ao conselho da igreja. Se você sabe do mal, se cala, o mal vai vir sobre nós. E, consequentemente, sobre toda a congregação. Por isso o pecado precisa ser tratado. E o sacerdote precisa dar exemplo da piedade que ele tanto zela. A partir do verso 17, você vai perceber que o texto dá uma virada. Ele não está mais falando do sacerdote, mas ele vai falar da oferta.
como essa oferta precisa ser. Acompanhe comigo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta que é em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Interessante que não é a fêmea sem defeito, é o macho sem defeito. Porque, mais uma vez, a oferta ela está apontando para Cristo. Cristo não é a filha de Deus, Cristo é o Filho de Deus. Ele se identifica como um ser masculino. Há uma loucura no nosso tempo hoje, que é revelar Cristo, né? Isso certamente fruto do feminismo, revelar Cristo como uma mulher, ou Deus como um ser feminino. Isso de uma maneira indireta entrou na igreja. Entrou na igreja em que sentido? Você vê o tipo de louvor que é cantado. É um Deus feminino. É um Deus que se apaixona. É um Deus que se derrete. Um Deus que sente carência. É um coitadinho. É aquele... Veja, você vai dando ao Senhor atributos que não são próprios dele. Um Deus carente. Um Deus que precisa de auxílio. Um Deus que precisa de proteção. Isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é homem. Ele é o provedor. Ele é o protetor do seu rebanho. Ele não é como uma mulher. Para a mulher, a natureza da mulher, não há nenhum demérito em ser, nesse sentido, carente do homem, da masculinidade, porque é próprio da natureza dela. Mas quando você atribui isso a Deus, você está dizendo que Deus é o que ele não é. Isso é pecado. E se você adora, veja, isso é quebra do primeiro mandamento. Você está tendo outro Deus que não é o Senhor. Qual a implicação lógica e prática? Quando você tem um Deus que não é o verdadeiro, o segundo mandamento está ligado. Você vai adorar de uma maneira que não é a correta. Então você tem mulher pregando, mulher dirigindo o culto. Por quê? Porque você quebrou o princípio da natureza de Deus, consequentemente você vai quebrar o princípio da adoração a Deus. Não é qualquer homem, é o homem que foi separado, preparado e ordenado para pregar. Mas nunca vai ser uma mulher pregando na igreja. Porque o Cordeiro, Filho de Deus, que é a palavra de Deus, ele é macho. E não só macho, ele é sem defeito. E aí vem a segunda aplicação para a nossa vida. Que tipo de oferta você tem entregue ao Senhor? Abra comigo Malaquias capítulo 1, por favor. Malaquias 1, a partir do verso 6, vai falar justamente sobre o tipo de oferta que Israel estava entregando nesse período pós-exílico. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: e que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça,
mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendeis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Nesse período, depois que o povo de Deus voltou da Babilônia, é um período intrigante da história, porque boa parte das promessas se cumpriram e outras ainda não. Eles tinham voltado para a terra, eles estavam construindo, né? Eles tinham agora um templo menor, é bem verdade, mas tinha um templo. Eles tinham os muros de Israel, de Jerusalém construídos, mas a glória da cidade não era a mesma. O templo era menor. Eles não tinham completa liberdade, ainda pagavam muitos impostos aos povos vizinhos e tinham muita perseguição. Então, por conta da circunstância em que todas as promessas não haviam sido cumpridas ainda da glória de Israel, então eles começam a desconfiar de Deus. Primeiro desconfiam do amor, verso 1 e 2 vai dizer, verso 2 especificamente: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? A pergunta do povo é: o Senhor não nos ama? Porque onde está o teu amor se nós vivemos nessa situação? Ora, se eu desconfio do amor de Deus, quando eu vou me apresentar para o culto, eu não vou dar o melhor. Era exatamente isso que acontecia. Em primeiro lugar, eles desconfiaram do amor de Deus porque não tinham tudo o que queriam. Preste atenção nisso. O que foi que aconteceu depois? As ofertas que eles davam eram do animal coxo, manco, cego e aleijado. Qual é a linguagem aqui? Eu vou me apresentar para o culto. O que é que eu trago para Deus? Nós vimos que em Romanos 12 ensina: eu sou a oferta. Que tipo de oferta eu sou no culto? Eu sou a oferta que parece com Cristo, santa e agradável ao Senhor, ou eu sou aquela oferta completamente dissociada da vida que eu deveria ter? Que tipo de oferta você tem entregue ao Senhor no culto? Mas não só isso. A oferta dos meus bens. A Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias dos teus bens. Mas o Senhor sempre é o último. O Senhor sempre é o último. Se eu puder, se der, então eu vou entregar ao Senhor. Então eu entrego o manco, o coxo, o aleijado. Eu entrego o que sobra. Isso não é fruto de uma conjuntura econômica que eu vou ter que entender por conta da crise. Veja, o necessitado, ele não entrega oferta, ele recebe oferta. O que precisa na igreja tem que ser assistido. Se você está desempregado, se você tem problema nesse sentido, em alguma aplicação desse sentido do desemprego, você não está recebendo, ou o que você recebe não dá nem para você viver, a igreja tem que lhe ajudar. Mas se as coisas vão bem, não no sentido de que você tem sobrando, mas você está trabalhando, você está recebendo, e você entrega o manco, o coxo, o aleijado. O problema não é, já disse isso uma vez, nós não precisamos aqui de um curso de dízimos e ofertas. O que nós precisamos de verdade é aprender a amar o Senhor. Se nós amarmos a Deus, então certamente nós daremos aquilo que lhe é cabido. Uma vida completamente entregue ao Senhor, inclusive com os nossos bens. Voltando para Levítico capítulo 22,
Há um detalhe nessa oferta, né? E são dois tipos de oferta que ele vai citar aqui no verso 23, veja. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Interessante isso, porque se a oferta for voluntária e o animal tiver uma desproporção, preste atenção, a desproporção é naqueles membros que você tem dois, uma orelha maior do que a outra, um braço maior do que o outro, um dedo maior do que o outro. Então, esse tipo de desproporção, se for por voto, ou seja, se você empenhou sua palavra, você não pode dar esse tipo de animal, não vai ser aceito, porque você disse o que você vai dar, você declarou o que vai dar. Mas se for, veja, se for oferta voluntária, então pode. Abra comigo Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Conhecida história de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Primeiro, veja, o texto ele não é desconectado, ele tem um motivo, tem um contexto. Porque Ananias e Safira, eles foram impelidos a entregar essa oferta. Veja o que está acontecendo na igreja no final do capítulo 4, verso 32. A multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam, veja agora, os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida de que alguém tinha necessidade. Ou seja, havia na igreja esse espírito de ajuda ao necessitado. Como é que se dava? Alguém entregava por voto uma quantia. Ele chegava para os apóstolos e dizia: eu vou entregar tanto. Então ele se comprometia com aquilo ali. E ele dava o que era correspondente. Ananias e Safira viram isso, perceberam que isso era bom e que traria de alguma maneira boa reputação espiritual para esse povo, e disseram: tá aí uma boa ideia, nós vamos vender o terreno que a gente tem, a nossa propriedade, mas nós não vamos dar todo, nós vamos dar uma parte e o resto a gente retém. Veja o que é que acontece com eles, voltando ao capítulo 5 agora, verso 3. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Isso aconteceu com Ananias e depois vai acontecer com Safira, sua esposa. Ananias pensava que iria enganar os apóstolos. Só que eles eram homens inspirados pelo Espírito Santo. E eles souberam que o valor não era correspondente. Veja, aqui é como se fosse aquela oferta que foi o voto. Você não tem a obrigação de fazer voto diante do Senhor. Você não tem. Mas quando você faz, quando você declara e diz: eu vou cumprir tanto,
Então ali você se comprometeu com Deus. Quando você não dá o tanto, veja, existe empecilho no meio do caminho? É óbvio que sim, é óbvio que sim. Mas você tem que se comprometer com aquilo que você pode. E você vai entregar ao Senhor exatamente o que você se comprometeu. No meio do caminho acontece um problema, uma situação, e você não tem problema, você vai chegar e você vai dizer: junta diaconal, me comprometi. A questão é isso, é aquilo. Assim que se resolver, eu vou cumprir o meu voto. A palavra de Deus disse, porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Se você não se compromete, é outra coisa, porque aí você não se comprometeu com Deus. Quando você se compromete, e é necessário compromisso, tem que ser dado aquilo que Deus ouviu da sua boca. Voltando para Levítico capítulo 22, já nos aproximando do fim. Um detalhe dessa oferta. Verso 26 e 27. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi ou o cordeiro ou a cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e a seu filho, ambos no mesmo dia. Veja, não imolar a mãe e o filho. Isso aqui não é por peninha do animal, pelo amor de Deus. Né? A Bíblia não tem esse tipo de característica, né, de você ser ativista, né, dos animais. Não é isso. Mas por que não a mãe e o filho juntos? Porque parece que você está querendo acabar com a raça. Você está querendo eliminar a espécie, em primeiro lugar. Você quer matar a mãe e o filho. 2 gerações. Não, você vai matar um, depois você vai oferecer o outro, para que dê tempo que as gerações elas vão, né, a criação de Deus ela vai crescendo. Isso é um princípio, né, no trato com o animal, verdade. Mas não é só isso, porque isso está associado ao que foi dito no verso 27. 7 dias estará com a mãe, do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, até o 6º dia não vai ser aceito. Só depois de passar o sábado. Então, no 8º dia, ele vai ser aceito. Por que o 8º dia a oferta vai ser aceita? Porque Deus estabeleceu um ciclo de dias na criação. Quando ele trabalhou 6 dias e criou todas as coisas, ao 7º dia ele descansou. Isso é um ciclo fechado. As coisas devem ser assim: 7 dias, 1 dia de descanso, 6 dias de trabalho. Então, antes de um ciclo se fechar, você não vai poder trazer a oferta não está pronta ainda. Mas a oferta vai morrer ao 8º dia. Irmãos, é impossível não lembrar que dia se deu a ressurreição do Senhor, o sacrifício dele, a entrega dele. Ele cumpriu uma semana da sua obra. Ele descansou ao 7º dia. Ao 8º dia, ele ressurgiu dos mortos. A perfeita oferta do Senhor. O que está sendo tratado aqui não é matar um animal e você vai então ser perdoado dos seus pecados, não. A sombra da verdade, Cristo, que ressurgiu dos mortos ao 8º dia, como essa oferta que, fechado o seu ciclo, o seu trabalho aqui na terra, ela vai morrer para retirar o pecado do homem. Se eles fizerem assim, tendo uma vida santa, trazendo ofertas santas, o que é que vai acontecer? Verso 30, para que nós possamos encerrar. 31 em diante.
pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, e vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Veja como Deus está se identificando aqui. Eu sou o Senhor, verso 31, repetido isso no verso 32, verso 33, ou seja, Ele tem autoridade, Ele é o Senhor da nossa vida. Depois, Ele nos salvou, verso 33, que vos tirei da terra do Egito, exatamente a mesma estrutura do início da lei do Senhor em Êxodo 20. Eu vos tirei da terra do Egito, e eu sou os que vos santifico, verso 32. O propósito é santificação. Mas há um detalhe no verso 32. Vocês não vão profanar meu nome, mas eu vou ser santificado em vocês, porque eu vos santifico. Ou seja, como disse um puritano um dia, ou você vai santificar a Deus com sua vida, fazendo a vontade do Senhor, ou você vai santificar a Deus e glorificar a Deus com a sua condenação, porque você não fez a vontade do Senhor. Mas uma coisa é certa nesse texto: Deus vai ser glorificado. Se você tiver cuidado com sua vida, tiver cuidado com sua família, tiver cuidado com a oferta que você entrega, Deus será glorificado na sua obediência. Mas se você não fizer isso, Deus vai ser glorificado também na sua condenação. Porque Deus não vai ser envergonhado. O que fica do capítulo 21 e 22 de Levítico é: ninguém está acima da lei do Senhor. Ou a lei vai se cumprir em Cristo, na morte do Cordeiro, por você, ou você vai ser sua própria oferta para glorificar a Cristo por conta da sua condenação. Que o Senhor nos auxilie, irmãos, e nos ajude para que Cristo seja nosso sumo sacerdote, nossa perfeita oferta. Amém. Fica de pé, vamos orar ao Senhor, irmãos.